Boa noite, irmãos. Bom estarmos aqui. Queria convidar os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 23, de 39 a 43. Como o pastor Mauro falou, desde a semana passada, nós estamos falando sobre as chamadas 7 palavras da cruz, 7 falas de Jesus na cruz. E antes da sua morte, ele fez 7 intervenções. E a coisa mais interessante é que as frases ditas por Jesus são profundas. E ao mesmo tempo, embora ele estivesse sofrendo, elas são absolutamente coerentes com tudo que ele viveu e ensinou. E aí eu chego a Lucas, a narrativa de Lucas 23, começo no versículo 39 e vou até o 43. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe a sua Bíblia, por favor, aberta. Nós estamos analisando essas falas de Jesus e quero lembrar que a primeira fala foi uma oração. Jesus estava falando para o alto. Na cruz, a primeira fala é falando com o Pai, para o alto. Agora, na segunda fala, ele está falando para o lado. E na primeira ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora, Jesus conversa com um dos ladrões que estava ao seu lado, e a segunda fala é para o lado. No próximo estudo nós vamos ver que a terceira fala é para baixo. Ele está olhando para baixo, avista um discípulo e a mãe e fala para eles. Para o alto, para o lado, para baixo. Antes que viessem as trevas que se abateram sobre toda a terra. Na primeira oração, na primeira fala, ele orou pelos seus adversários, em favor deles. Na segunda, ele continua a falar para adversários, porque ele se dirige a um dos homens que antes o ofendia. O seu foco ainda são esses adversários, mas esse adversário daqui é diferente, porque ele deixou de sê-lo e se tornou um seguidor de Jesus. É verdade que não o seguiu por muito tempo, mas mesmo assim esse homem recebe uma promessa fantástica, e essa promessa que esse homem na cruz recebeu tem trazido também alento a milhões de corações ao longo dos tempos, irmãos. E nesse diálogo nós aprendemos que quem confessa Jesus recebe a promessa de vida eterna com ele no paraíso. Mas se nós formos ao Evangelho de João 19, 17 e 18, a gente vai ler o seguinte. Eu acho que nós temos aí, não? Não tem, não? Então tá. Então eu leio João 19, 17 e 18. Levaram então Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ali o crucificaram juntamente com outros 2 homens, um de cada lado dele.
E aí nós vemos que Jesus foi colocado entre dois homens e havia 3 crucificados, Jesus no centro, um à sua direita, outro à sua esquerda. E eu quero ressaltar, eu preciso ressaltar isso, irmãos, que nenhum desses homens era bom. Nós não sabemos absolutamente nada sobre a religiosidade deles, mas nós sabemos que eles eram criminosos. E pelos padrões daquela época, eles mereciam ser condenados. Você pode até não gostar da forma da execução deles, mas não pode questionar a razão da condenação deles. Ao longo da história, é verdade que a nossa sociedade tem criado mecanismo para defender esses criminosos. A cruz nos mostra que não há salvação, que há salvação e perdição. E que a salvação não vem por sermos religiosos, por sermos pessoas boas, ou até mesmo pela nossa maldade, mas pela posição nossa diante de Jesus e da sua mensagem. O ladrão arrependido não frequentou igreja, não recebeu sacramentos, não pagou promessas, não mandou fazer missas, não participou de quarentenas, ele apenas se arrependeu e creu em Jesus. E por isso recebeu a garantia da sua salvação do próprio Cristo. O ladrão que não se arrependeu, no século IV, num evangelho apócrifo chamado Evangelho de Nicodemos, ele é chamado de Gestas. E na tradição ortodoxa russa, ele se chama Rak. Na tradição católica, o ladrão arrependido chama-se Dimas e é até chamado de o bom ladrão. Isso não é Bíblia não, hein, gente? Isso é tradição, tá? Mas eu quero falar para os irmãos que não existe ladrão bom, né? Não existe ladrão bom. Todo ladrão é mau porque priva alguém de algum bem que lhe era por direito de propriedade. Eles eram criminosos. Na semana passada, lendo Isaías 53, 12, eu li para os irmãos várias vezes que Jesus, predito por Isaías, foi contado entre os transgressores. E Mateus 27, versículo 44, diz assim: e os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. Está ali, tá? Então, o que salvou o ladrão arrependido não foi a sua bondade, não foi a sua religiosidade, mas o seu arrependimento e a sua fé. Primeiro, ele viu aquilo. Eu acho esse homem fantástico, porque, em primeiro lugar, ele viu algo que os líderes religiosos judeus não conseguiram ver. Ele viu que Jesus era rei. E ele diz para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu reino. E eu gosto dessa expressão, lembra-te de mim. Ela me evoca a passagem de Neemias. Se você está lembrado do livro de Neemias, em alguns momentos do livro de Neemias, Neemias está liderando o povo, e ele, por temor a Deus, ele diz: Senhor, eu não fiz isso, lembra-te de mim. Lembra-se disso? Há momentos no livro de Neemias em que ele volta-se para Deus e diz: olha, Senhor, por isso, lembra-te de mim. Esse homem também usou esse termo: Senhor, lembra-te de mim.
Neemias fala, lembra-te de mim, porque não fez uma maldade, porque não foi igual aos que faziam coisas ruins. Ele diz, Senhor, por temor ao teu nome, eu não fiz essas coisas. Agora esse homem não tem nada para dizer, Senhor, lembra-te de mim, porque eu sou muito bom. Ele está pedindo misericórdia, irmãos, lembra-te de mim. Ele sabia que não tinha direitos, mas apenas que Jesus, na sua compaixão, se lembrasse dele. E esse homem, para mim, mostra uma grande fé. Naquele momento, Jesus podia parecer com tudo. A única coisa que Jesus não parecia ser era rei, irmãos. Porque estava sendo tratado do mesmo jeito que ele estava sendo tratado. Como se fosse uma pessoa extremamente perigosa e vil. Mas aquele ladrão olha para Jesus com os olhos da fé e vê aquilo que os outros não enxergam. E ele dá uma guinada na sua vida. Ele vê que a sua vida está se extinguindo rapidamente. Então, ele censura de repente o companheiro, rompe com a sua atitude anterior e ele pede a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe qual o nome que a gente dá a isso? A gente dá o nome de arrependimento. Isso nos mostra que a fé salvadora passa por uma mudança ética que é o arrependimento. Porque a fé nos faz confiar em Deus e não confiar em nós, nos nossos méritos, na nossa bondade. E esse homem não tinha, aliás, mérito nenhum para apresentar para Deus. Ele foi salvo apenas porque creu, se arrependeu e creu, e arrependido mudou a sua atitude. Arrependimento, e todos nós sabemos disso, é essencial na teologia da salvação. Não há salvação para impenitentes. Não há salvação para gente obstinada que permanece no erro. Não há salvação para quem permanece no crime. E ele disse ao seu colega de cruz, nem mesmo temes a Deus estando na mesma condenação, Lucas 23, 40. E ele reconhece aqui coisas extraordinárias. E a fé autêntica inclui temor a Deus, produz respeito e reverência, e esse homem não reivindica nada para Deus, não declara nem profetiza nada, ele apenas pede, ele não determina. Sabe por quê? Porque ele está baseado na graça de Deus. E ele não está, porque não tem, baseado em nenhum mérito próprio. Ele caiu em si, repreende o companheiro confessando, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos, que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Versículo 41. Ele confessou a sua culpa, e aí ele começa a ter uma experiência espiritual bem verdadeira, confessando o seu pecado, arrependendo-se do seu pecado e crendo em Jesus, nos méritos de Jesus. E aí a gente volta para as pregações que a gente ouve hoje. Nossas pregações dos dias de hoje omitem pecado, ninguém fala em pecado, ninguém fala na necessidade da pessoa admitir a sua culpa. É só você ir à televisão, vá à televisão, abra lá e vá à televisão e comece a ver o que os pregadores televisivos pregam, esses sermões. Essas palavras, pecado, arrependimento, confissão, cruz, isso não rende contribuição. E o que
os pregadores televisivos querem é que a pessoa se sinta bem. Mas nós não nos aproximamos de Deus através de festa, irmãos. Nós nos aproximamos de Deus através da contrição. E esse homem começou a sua jornada de salvação reconhecendo-se como um pecador necessitado da graça de Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Outra coisa extraordinária que esse homem fez foi que ele inocentou Jesus. No versículo 41 que eu acabei de ler, ele diz para o outro, mas este nenhum mal fez. Um erudito grego neotestamentário disse que a frase no seu original significa o seguinte: este não fez nada fora do lugar. O ladrão criminoso ao lado de Jesus olha para Jesus e repreende o outro dizendo, este não fez nada fora do lugar. O apóstolo Pedro, quando pregava na casa de Cornélio, lá em Atos 10, 38, ele confirma essa mensagem. Ele diz assim, o versículo diz assim, e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, Jesus não fez nada fora do lugar, como disse esse homem. Este ladrão reconheceu o caráter de Jesus e reconheceu que ele nada fizera de errado. Agora ele faz também um grande pedido com muita humildade. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, é o verso 42. Irmãos, esse pedido, ele é maravilhoso para nós, porque esse pedido nos ajuda a entendermos, ele mostra que Jesus aceita os arrependidos, sejam eles os piores que forem. Jesus aceita pessoas verdadeiramente arrependidas, os piores pecadores. E Jesus trabalha nessas vidas. E a coisa mais interessante agora é a resposta de Jesus. Jesus começa com, em verdade te digo. Ele está usando uma expressão para algo que será solene. E Lucas registra apenas 6 vezes no seu evangelho Jesus dizendo em verdade. Marcos e João registram com mais frequência. E quando Jesus dizia em verdade, na verdade, significa que o que ele vai falar é importante, tem valor, é algo seguro. Hoje estarás comigo no paraíso. Muitas vezes, com a chegada do perigo da morte, as pessoas são completamente desmascaradas, porque elas percebem e voltam a ser o que elas eram, né? Ninguém é teatral na hora que a morte chega, irmãos. Afinal, costuma ser a hora da realidade, a hora do desespero. Mas Jesus aqui continua sendo aquilo que ele sempre foi. Porque aqui ele está mais preocupado, embora a morte esteja chegando, mais preocupado em oferecer um lugar seguro para esse homem na eternidade, do que preocupado com ele mesmo. O tempo da salvação também é importante. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. A ideia de hoje mesmo, não amanhã, não depois de sucessivas reencarnações. Afinal, aquele homem era um criminoso, era um ladrão, ele tinha que confessar muitos pecados. E quem crê em reencarnação, crê que a pessoa tem que renascer para
purificar os seus pecados. Ele estava morrendo como ladrão, ele tinha que se reencarnar muitas outras vezes. Mas Jesus não diz nada disso. Jesus disse para aquele homem, hoje. Afinal, era um criminoso. Jesus também não disse assim, olha, você vai precisar de muitas cerimônias religiosas em intenção da sua alma. Jesus não diz isso. Você foi muito malzinho. Fala para os seus parentes lá fazerem muitas cerimônias religiosas em intenção de você, se você quiser pensar no céu, porque a coisa está ruim para você. Mas é hoje, irmãos. Hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem recebeu muito mais do que ele pediu. A sua vitória não foi postergada até que Jesus viesse inaugurar o reino. Ela começou naquele mesmo dia, no céu. A salvação não é uma possibilidade remota, sujeita ao humor de Jesus ou de cumprimentos de ritos religiosos. Eu, quando estava estudando com os irmãos sobre a singularidade de Jesus, e eu falava em Alá, e eu falava no juízo, os muçulmanos, eles podem ser obedientes a Alá, mas eles não têm certeza que Alá, o clemente misericordioso, vai ter clemência deles no juízo final. Não há essa certeza. Ninguém pode dizer isso. Agora nós vemos Jesus falando para um ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não num lugar sombrio, não no Sheol escuro, não num dormitório espiritual, esperando até ser despertado de um sono e trazido de volta à vida, como nos pregam os nossos amigos adventistas. Não num purgatório de almas, não num estado sombrio. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, comigo no paraíso, comigo na presença do Rei. Sim, Jesus Cristo pode fazer muito mais nas nossas vidas, mais do que pedimos ou pensamos, como nos diz Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A última fala de Jesus, estarás comigo no paraíso. Robertson disse o seguinte, não era usado para um suposto estado, paraíso, a palavra paraíso não era usada para um suposto estado intermediário, mas para bem-aventurança no próprio céu. Então, o primeiro a receber a salvação pelos méritos da cruz, através da fé em Jesus Cristo, foi esse homem. Ele invocou o nome de Jesus, o mediador da nova aliança com Deus, e a salvação começou quando o homem se rendeu a Cristo e Cristo garantiu a sua eternidade com ele. E acho muito interessante que o primeiro homem salvo pela cruz tenha sido um ladrão, condenado pelas leis romanas. O primeiro salvo foi um criminoso. Isso nos lembra que a igreja é um hospital, a igreja é para pessoas doentes, ela existe para tratar pessoas pecadoras, de gente que se reconhece como pecadora e que se entrega a Cristo, percebe que precisa da compaixão, do amor, da misericórdia de Jesus, para receber o perdão pelo seu pecado. E aí a gente entende como o evangelho é desconcertante.
ele transforma um ladrão, um criminoso, em alguém alvo da graça de Deus. Como o evangelho é desconcertante, ele transforma um perseguidor num missionário, como fez com o apóstolo Paulo. Como o evangelho é desconcertante, um João que é filho do trovão se transforma no apóstolo do amor. Um depravado Agostinho se transforma no teólogo Agostinho. E o primeiro cristão a entrar no paraíso, com a promessa concreta de que estará naquele mesmo dia no paraíso, foi um ladrão. E Jesus disse uma coisa que, ouvindo essas palavras da cruz, nós temos que nos lembrar. João 6,37. Vamos lá ler todo mundo? Conhece? Está pequenininha, mas dá para ler, não dá? Todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus não rejeita ninguém. E aqui nessa segunda fala de Jesus na cruz, há uma promessa e uma garantia espiritual. A cruz traz perdão, traz também esperança, porque é a cruz de Jesus. Nela está o acesso de volta ao paraíso. E a coisa também para a gente pensar, 2 ladrões, um ao lado direito, o outro ao lado esquerdo. Um naquele dia entrou no paraíso, outro perdeu-se para sempre. Ambos estavam próximos de Jesus, e Jesus permitiu que ambos escolhessem. E a mensagem que nós devemos tirar é que Jesus continua fazendo exatamente o mesmo ainda hoje por você. Se você se reconhece como pecador, que precisa do perdão de Deus e crê que Jesus morreu em seu lugar ali naquela cruz e deixa que Jesus domine o seu coração, Jesus também diz para você que na casa do seu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, Ele prepararia lugar. E quando Ele vier, Ele vai nos levar para si mesmo, para onde Ele estiver, estejamos nós também. É a promessa de Jesus em João 14. Mas quem não crê, a Bíblia diz que já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E aí, não podemos estudar essa segunda fala da cruz. Até no último minuto de Jesus, Jesus alcançou um homem que nós, se tivéssemos lá, talvez o desprezaríamos. Mas Jesus olhou para aquele homem com amor e compaixão, arrependido dos seus pecados, e estendeu a mão e a salvação. Se você quer salvação, reconheça-se como pecador e que a fé em Jesus Cristo também domine o seu coração. Hoje estarás comigo no paraíso. A segunda fala de Jesus. Semana que vem, como eu disse, semana que vem é a Assembleia da Igreja. Mas semana que vem, no próximo estudo, nós vamos falar, mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Jesus fala para baixo. A cruz é o lugar onde a igreja é representada, irmãos. E é exatamente isso que nós vamos falar na terceira fala. Que Deus nos abençoe.